A partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação, Vando Robson e professor Carlos Custódio. Brasil! Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Informação e Cidadania. Uma segunda-feira chuvosa aqui na cidade de Barbacena, mas véspera de feriado, algumas pessoas em casa aproveitando esse friozinho, aproveitando a chuva para curtir um pouco a família, descansar. E aqui ao meu lado, o professor Carlos Custódio. Boa noite, Vando. Realmente, toda segunda é frio, né? Tá doido. Nem parece que estamos aí às portas já do verão chegando, né? Mas hoje tá aquele friozinho, uma chuva que não para, que andou fazendo alguns estragos aí pela nossa cidade. E também desejar uma boa noite, né, a todos que estão nos assistindo e que a gente está aí com algumas informações bacanas, até mesmo informação sobre a chuva de hoje, né, que deu alguns prejuízos, né? Que bom, espero que tenha sido apenas prejuízos materiais, né? Mas vamos continuar aí torcendo para que ela venha mais devagar. Então é isso daí. Hoje, 14 de novembro de 2022, o ano próximo de acabar. E quanto às chuvas, professor Carlos, nós ficamos bastante tempo sem chuvas, né? Chuvas é uma necessidade da humanidade. Então, nós temos que nos preparar para elas. E nós vamos falar um pouco mais sobre a chuva, mas já vamos começar o nosso programa com um quadro de prestação de serviços e informações. O professor Carlos Custódio vai trazer para nós as vagas de emprego. Vamos para o nosso quadro. Vamos lá, então, Vando, vamos lá a todos que estão aí nos assistindo com as vagas de emprego. E eu venho percebendo aqui, Vando, e as demais pessoas que estão nos vendo, né, que muitas vagas estão aqui insistentemente, né? Então, quer dizer, existe a vaga de emprego, o que eu acredito é ou as pessoas não estão procurando ou não têm a qualificação necessária para poder assumir a vaga de emprego. Mas vamos lá, para as vagas, né, tem bastante vaga aqui hoje, né, para as que estão disponíveis lá no CineY Barbacena, as pessoas podem entrar pelo site do CineY Barbacena, ou se dirigir, né, até o prédio da CineY, que fica ao lado da prefeitura, na rua Silva Jardim, número 340. Então, vamos lá para as vagas de hoje. Auxiliar técnico eletrônico, temos uma vaga. Confeitaria, padeiro, 2 vagas. Costureiro de máquinas industriais, 6 vagas. Costureiro de máquinas industriais, experiência em orçamentos, 1 vaga. Cozinheiro em geral, exige o curso de cozinheiro, 1 vaga. Empregada doméstica, 1 vaga. Novamente, empregada doméstica, com certeza são locais distintos, 1 vaga. Mecânico de automóvel, exige-se carteira de habilitação categoria B, 2 vagas. Mecânico de motocicleta, 1 vaga. Mecânico de veículo, exige carteira de habilitação categoria B, 1 vaga. Montador de móveis, 3 vagas. Motorista de ônibus intermitente, exige-se carteira de habilitação B. São 5 vagas. Oficial de serviço de manutenção, 2 vagas. Vendedor de comércio varejista, ter experiência com vendas de pneu, 1 vaga.
Vendedor de serviços, uma vaga. Vendedor interno, uma vaga. Vendedor interno, outra oferta, 2 vagas. Vendedor porta a porta, exige-se carteira de habilitação B e ter um veículo, uma vaga. Vendedor pracista, uma vaga. Então, mano, no total são 34 vagas e muitas dessas vagas que a gente fala aqui, elas já estão aqui, ó, há muito tempo. Igual eu falei, ou as pessoas não estão, né, se dirigindo, olhando direitinho, ou falta a qualificação, e que a gente sempre fala aqui também, não adianta ficar parado no tempo, né, Vando? Tem que se qualificar, porque cada vez mais as vagas de emprego vão exigir muito mais a gente. É importante essas vagas de emprego. Tivemos um tempo onde nós falávamos as vagas de emprego aqui, que tinha 2 vagas, 3 vagas, um número muito pequeno. E também há algumas vagas que a gente vê em outros meios de comunicação, às vezes são empresas próprias de anúncio de vagas de emprego, mas a gente acompanhando as notícias aqui da cidade, a gente vê também algumas outras vagas. A gente vai passar a trazer aqui, apesar de Barbacena ser uma cidade que não gera muito emprego, infelizmente não atrai empresas, pelo menos até os dias de hoje, mas tem algumas vagas, professor. A gente sabe que tem muita gente precisando de trabalhar, a gente sabe que tem muita gente doida para o seu primeiro emprego, muita gente fora do mercado de trabalho há algum tempo. É importante. Com certeza, mano. As pessoas ficam, sim, ansiosas para ter o primeiro emprego. Eu até falo com os meus alunos, né, que muitas das vezes o nosso primeiro emprego não vai ser o emprego dos sonhos, mas a gente tem que começar de alguma maneira. A gente não pode querer, né, ter o melhor emprego do Brasil se eu não me preparei nem para ter o pior emprego do Brasil. Então, é isso daí. Vamos continuar, então, o nosso quadro de prestação de serviço e formação. Vou rodar a vinheta aqui mais uma vez e vamos com informações sobre trânsito, veículos, etc. Vamos lá. Vamos lá, o pessoal já deve ter visto o slide que eu estava preparando aqui enquanto o professor Carlos trazia as vagas de trânsito. É um comunicado do Detran de Minas Gerais, nós já trouxemos isso daqui no programa passado, mas como é importante, muita gente ainda não sabe, muita gente tem procurado, o documento de porte obrigatório do veículo. Hoje o porte é obrigatório, mas pode ser também no telefone celular, carteira digital, como mostra esse print que está aí na tela. E o documento é simplesmente hoje impresso, pode ser numa folha A4, pode ser num papel de cartolina, num papel fotográfico, da maneira que a pessoa acha melhor. Mas o documento 2022 passa a ser cobrado agora a partir do dia 21 de novembro. Então, nós estamos trazendo aqui de novo, por quê? Porque se a partir do dia 21 de novembro você for parado por uma fiscalização e o seu veículo não tiver licenciado 2022, seu veículo vai ser apreendido, vai ser rebocado a um pátio credenciado, você vai pagar guincho, você vai pagar multa de veículo que não esteja devidamente licenciado, você vai pagar diária, então vai doer um pouco no bolso, e por isso a gente traz essa informação aqui para poder ajudar todos os proprietários de veículo automotor, professor Carlos Custódio. Com certeza, mano. Igual você falou, a gente já tinha mostrado essa informação aqui no programa anterior, e o prazo está vencendo. Hoje já são 14, né? O prazo está chegando. Solicitar, né, as pessoas que puderem, que tiverem com o documento em aberto, fazer o pagamento, porque, igual a gente falou da outra vez, né, Wanda, senão vai ficar muito mais caro, muito mais pesado, né? E com certeza houve, né, essa dilatação do tempo, né, por causa da pandemia, só que agora a gente já está num período aí praticamente normal, né, então as coisas também vão começar a ser cobradas normalmente, como era antes da pandemia. Então, isso daí. Então, fica essa dica aí, essa dica de trânsito, documentos de veículo.
a partir do dia 21 deste mês que nós estamos, 21 de novembro, veículo automotor, ou seja, moto, carro, caminhão, só vai poder trafegar se ele estiver com um documento 2022. Né? Se tiver 2021, 2020, 2019, for parado por uma fiscalização, o veículo vai ser apreendido e rebocado até um pátio credenciado. Fica essa dica aí para você, proprietário de veículo automotor, para que não tenha dor de cabeça e para que não gaste nesses tempos difíceis. Pagar multa e pagar guincho é rasgar dinheiro, professor Carlos. Com certeza. Ô, Vandi, eu até ia perguntar mais um negócio aqui a respeito disso. Eu não lembro, né? Porque o meu já estava ali no carro. Estava sendo cobrado qual? É o 2020 ou 2021? 2020, né? Isso. Então, quer dizer, então as pessoas, quem tiver... Na realidade, Carlos, como é que foi? Devido à pandemia e devido até cobrança dos deputados, até o Bruno Engel, o Cleitinho, Bruno Engel congelou o IPVA, o Cleitinho brigou para que a taxa de licenciamento não fosse cobrada, já que não estava imprimindo. Então, por autuação deles, eles conseguiram que durante a pandemia não fosse cobrado o documento nem 2020, nem 2021. Aí, há pouco tempo atrás, saiu uma portaria que o documento, a partir, agora eu não me lembro a data, mas se era maio ou junho, estava cobrando 2021. Então, hoje, em vigor, até o dia 21, o documento que está cobrando é o documento de 2021. Aí, a partir de 21 de novembro, vai cobrar o 2022. Não, era porque eu lembro que primeiro foi o de 2020, mas eu não lembrava esse de 2021, porque o que eu ia falar é o seguinte, porque pode ter gente que às vezes acumulou, até mesmo por dificuldade financeira, né, esse período de pandemia, aí ainda ficaria mais pesado agora para poder pagar, né, teria que pagar 2 anos, quem tivesse em aberto, né, mais guincho e multa. Sim, se eu não me engano, foi junho, tá, que passou a cobrar o 2021, junho deste ano. Passou a cobrar o documento 2021. Não, beleza. Mas então vamos lá, professor Carlos. Hoje tem muita coisa para a gente falar de política, né? Que é o tema do momento é política. É política no SBT, é política na Globo, é política na Jovem Pan e é política também aqui no programa Informação e Cidadania, que tem como carro-chefe, é o único programa político mesmo de Barbacena e região. Vamos falar um pouco de política. Vou rodar a vinheta aqui e após a vinheta nós começamos com o carro-chefe aqui do programa Informação e Cidadania, política. Vamos lá. Vamos lá, professor Carlos Custódio, meus caros telespectadores, nós temos que falar um pouco de eleição. Eleições aqui no Brasil, a direita conseguiu uma vitória expressiva para a Câmara dos Deputados, boas vitórias também nos governos e no Senado. A direita obteve vitória nesses 3 cargos e perdeu a presidência da República por cerca de 2 milhões de votos. Qual é a sua análise, professor Carlos? E depois da sua análise, eu também vou fazer a minha análise aqui, mas qual que é a sua análise que você faz do cenário político do Brasil hoje? Daqui a pouquinho nós vamos falar também das eleições norte-americanas. Mas vamos lá com a política nacional. Pois é, Wanda. Como há alguns anos já, né, sempre nossas eleições é meio estranha. Né? Isso não é de hoje, não é de 2018, não é de 2016. Essa reclamação quanto à condição, né, de auditar as urnas, né, fazem com que as pessoas levantem alguma dúvida sobre o processo eleitoral. Mas eu acredito que dessa vez foi bem pior, né? Porque até então eu não me lembro das outras eleições, nós não tendo, né, um TSE e um STF
pesando mais para um lado do que para o outro, né? A função dele seria estar isento na eleição e, caso houvesse alguma irregularidade, né, ele pesar a mão sobre aquela pessoa que estivesse cometendo alguma irregularidade. Então, o que aconteceu foi que, eu já tinha comentado isso antes, mas eu não lembro se eu falei aqui no programa, eu já comentei com algumas pessoas, eu acho que até contigo também. O meu medo não é nem o PT ter ganhado, né? Ele venceu as eleições com diferença mínima, mas venceu. O meu medo, né, é o PT começar a governar judicializando tudo, né, transformando o Alexandre de Moraes, que é o que mais se destaca lá no STF, no TSE, como primeiro-ministro. Porque aí, realmente, a gente ficaria em uma situação em que a população não teria mesmo condições de reclamar mais alguma coisa, porque tudo seria a mão pesada da justiça em cima dessa pessoa, como a gente tem visto, né, mano? Muitas redes sociais caindo, a gente viu de vários apoiadores do presidente Bolsonaro, que foram eleitos, que perderam suas redes sociais. E hoje, praticamente, né, os eleitos conversam com seus eleitores através de redes sociais. Então, eu acredito que dessa vez a mão ficou muito mais pesada do que vinha sendo antes, sabendo que a gente já tinha, né, aprovado uma PL para poder fazer o voto impresso, mas o voto impresso que a gente fala, né, não é o voto que a pessoa imprime, a cédula escrita à mão e entrega lá, não. Sai um papel, ele confere se aquele papel está de acordo com o que ele votou. Inclusive, lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, estão usando desse mecanismo. Assim que ele confirma, cai lá dentro de uma urna e fica lá. Se for preciso auditar, está lá o voto da pessoa e pode ser contabilizado. Então, assim, eu acho que ficou muito estranho e as pessoas não aceitaram bem, mano. Não é nem a questão do PT ter vencido, e sim um condenado ter sido eleito para poder comandar o Brasil, que é uma das grandes nações do mundo. Os olhares todos estão para o Brasil, né? E a partir do momento que o sistema eleitoral permite que um ex-condenado, né, um presidiário, assume a presidência da República, todo mundo vai achar que o Brasil pode tudo, né? No Brasil, pode tudo. A gente pode ir lá, que a gente vai conseguir, porque o presidente de lá é corrupto, né? Então, vai ser muito mais fácil de conseguir as coisas aqui no Brasil futuramente, daqui para frente, né? Perfeito, professor Carlos Custódio. Então, aproveitando a sua análise também, que eu concordo plenamente com ela, gênero, número e grau, eu vou trazer um pouco da minha análise, a minha visão como cientista político aqui, e evidentemente sem paixão, sem partidarismo, porque assim como um juiz de futebol, como um narrador, ou como qualquer outro, a gente tem o nosso lado, nós temos as convicções, nós temos as nossas escolhas. Mas aqui no programa eu tenho que fazer uma análise como cientista político. Então, o primeiro ponto que eu vejo é que o nosso sistema errou, e a partir do momento que errou, vem causando grandes discórdias e confusões no dia do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Quando houve esse impeachment, ela perdeu os direitos políticos. Até então, o impeachment, para mim, totalmente correto, seguindo todos os trâmites, todos os ritos, sem nenhum tipo de golpe, falácia. Correu tudo como manda a lei. E todas as etapas também como manda a lei. Até que chegou o momento onde ela foi impeachmentada, ou seja, a partir do momento que ela teria impeachment, ela perderia os seus direitos políticos. E uma manobra totalmente fora da Constituição, por parte de um ministro do STF, que foi quem presidiu a sessão do impeachment, manteve os direitos políticos dela. Ali, o STF, de guardião da Constituição, passou
a rasgar a nossa Constituição. E por incrível que pareça, professor Carlos Custódio, um órgão que jamais poderia rasgar a Constituição, até agora foi esse momento onde ele realmente descumpriu a lei. Foi quando ele manteve os direitos políticos da Dilma, e isso não está na Constituição. Estava bem explícito que a partir do momento que ela fosse impeachmentada, ela perderia os seus direitos políticos. A partir daí, tudo desandou no Brasil. O STF começou a agir de uma forma autoritária, mas, por incrível que pareça, professor, dentro da lei. É discutível, mas é uma interpretação possível da Constituição, tudo que foi feito até agora. Como cidadão, eu discordo da forma autoritária, da forma de censura, mas como cientista político, foi uma interpretação passível da Constituição. Tudo que foi feito. Aí, quando pegaram um ex-presidente que estava condenado por mais de 12 juízes, primeira instância, segunda instância, e começaram a mudar ali, prisão em segunda instância, anularam condenação, também não concordo com voltar a não ser possível a prisão fora da segunda instância, depois de julgada a segunda instância, como havia tido o entendimento. Não concordo com a anulação do processo, dizendo que a Curitiba não teria capacidade, né, para a gente falar aqui no popular, não seria ela o setor correto ou a localidade correta, para a gente falar no popular, para julgar as condenações do ex-presidente Lula e, a partir disso, anular todo o processo. Eu não concordo, mas como cientista político, tudo aquilo ali está dentro da lei e poderia ser feito. Tá? Se a classe política, só para a gente deixar bem claro todas essas análises aqui, se a classe política ou o presidente da República não concordasse com aquilo ali ou com aquele momento, ali sim era o momento de fazer uma intervenção federal por jogar que um dos poderes, o poder judiciário, não estava cumprindo com o seu papel. Tá? Então, não houve isso. E houve algumas convocações do presidente Jair Bolsonaro, vamos para a rua pela última vez, e grande parte da população foi para a rua. E ali nada aconteceu. E aí veio as eleições. E nas eleições, todo mundo votou. Todo cidadão brasileiro que quis votar, votou. Todo mundo jogou o jogo. E o ex-presidente Lula, que também é um ex-condenado, ganhou, com 60 milhões de votos contra 58. Esse é um resumo do que aconteceu politicamente no Brasil. E agora há manifestações. Por quê? Porque realmente é vergonhoso. Eu que estudo nos nossos cursos de política, a gente estuda relações exteriores, tudo isso. Já pensou fora do Brasil, o pessoal te perguntar, um ex-condenado agora é presidente do seu país? Para mim, cidadão, eu me sinto envergonhado de ter um ex-condenado, um corrupto. A gente sabe que houve roubo, pessoas devolveram o dinheiro presidindo o país agora. Mas para 60 milhões de pessoas, não é vergonha, tanto que votaram nele. E muita gente está na rua, que é um direito constitucional, fazendo manifestações porque não aceita isso. Mas quando a gente fala também, meu caro telespectador, professor Carlos Custódio, e pede qualquer tipo de coisa, no parágrafo 1º da Constituição, onde todo o poder emana do povo, a maioria da população quer o que aconteceu. Isso a gente não pode negar. Foram 60 milhões. Então não é a maioria que está na rua. A maioria foi quem votou para um ex-presidiário, ou seja, para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está eleito. Então, aquela maioria votou. A gente fala, houve fraude, não houve fraude. A gente que esteve na rua acompanhou, viu o sentimento dividido nas ruas. Se houve fraude, não houve fraude,
ninguém consegue provar isso. Então, não dá para afirmar nem se houve, nem que não houve. E quem esteve na rua viu que realmente estava dividido. Esse é o resumo, professor Gaston. Vou passar a palavra para você um pouquinho, depois eu volto a analisar essa parte das urnas, para você falar em cima disso aí que eu falei um pouco. Realmente, mano, igual você falou, a ruptura aí da questão da Constituição foi, né, quando o Lewandowski achou que ele podia fazer essa divisão. Não, ela vai perder o mandato, mas dessa vez a gente não vai caçar os direitos políticos dela. Como fez a Carmen Lúcia agora também, né? É censura, mas dessa vez a gente vai censurar só um pouquinho para poder manter a ordem. E assim, de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai, né, arrancando todas as páginas da Constituição, né, brasileira, que é jovem, né, de 1988, igual você falou, que cada um interpreta do jeito que ele acha que tem que ser interpretada, né, e infelizmente a gente vê um exemplo da Constituição americana, né, Vano, que a data dela, estava até olhando aqui, ó, é de 1787, a mesma Constituição. E se eu não me engano, professor Cássio, sofreu menos de 10 emendas até hoje. E a do Brasil já tem várias e várias emendas. Não, e já teve várias e várias constituições também. Então, assim, nunca, né, que a gente vai conseguir ter um grau de organização igual a gente vê lá dos Estados Unidos, se a gente quiser interpretar a Constituição, seja ela qual for, em favor de um ou em desfavor do outro. Né? Eu acho que deveria, igual você falou, todo o poder emana do povo, né? Então o povo é que realmente tinha que ditar as regras do jogo. Inclusive, numa situação em que, né, descondenaram uma pessoa e conseguiram colocar ela na presidência, sendo com votos legais ou não, que igual você falou, não tem como a gente auditar agora, né? A vergonha começou também quando liberou o bandido e falou assim, não, peraí, esse lugar aí está errado, vamos transferir para outro local e começar tudo de novo. Sendo que durante todo o processo, o STF já tinha confirmado, né, que estava no local certo, não foi condenado por um juiz apenas, igual todo mundo fala que foi o Sérgio Moro. Se eu não me engano, foram em torno de 30 juízes que condenaram. Foram 12, professor Carlos. E até aumentaram a pena. Então não tem como falar que um juiz fez isso tudo e fez errado, né? Então, esses pouquinhos, né? Vamos descondenar o cara porque estava no endereço errado. Imagine se todo mundo, todo advogado de bandido, de estuprador, de qualquer um, assaltante de banco, né, achar uma brecha e falar assim, você foi julgado num tribunal que você não poderia, tem que ser outro. Né? Vamos descondenar o pessoal do PCC, do Comando Vermelho, vamos descondenar todo mundo. Né? Iria virar uma baderna, um salve-se quem puder aqui no Brasil. Então, os ministros, né, igual eu falei, eu tenho medo de que eles realmente governem o Brasil, né, e aí estaria rasgado completamente a Constituição, porque em momento algum eles foram eleitos pela população, não recebeu um voto sequer, e estão sim querendo governar, na minha opinião, o nosso país. Vamos lá, quero desejar boa noite a todos que estão chegando, acompanhando o nosso programa. Se quiser participar conosco, pode mandar um comentário para cá. A gente sabe que o programa fica gravado, o pessoal gosta de ver depois, porque é longo o nosso programa, mas se quiser participar aqui ao vivo, pode mandar um comentário e vai participar aqui conosco. Professor Gás, então é isso. E para me passar para o sistema eleitoral, às vezes muita gente fala, onde estão os eleitores do Lula, como é que estão? Nós vimos na corrida de Fórmula 1 de ontem, desse domingo, o pessoal gritando Lula ladrão. Então isso também é muito simples de ser explicado, tá? Vamos colocar 80% dos eleitores, desses 60 milhões de pessoas aí que votaram no Lula,
São pessoas que estão em dificuldade, que a vida não está legal, que acredita que o governo não proporcionou políticas públicas, não melhorou a vida deles, e nós sabemos que é muita pessoa, sim, com renda abaixo de um salário. Então, essas pessoas não estão lá nos Estados Unidos, essas pessoas não estão em autódromo de corrida de Fórmula 1, essas pessoas não estão em carreata na rua, porque muitas delas não têm carro. Então, como eu disse aqui, eu tenho que fazer uma análise como cientista político, não pela paixão. Tá? E, cadê essas pessoas? Essas pessoas estão lá na casa delas, passando dificuldade, sofrendo um pouco. E a maioria esmagadora desses 60 milhões dos eleitores do Lula foram essas pessoas que votaram, porque achou que o Brasil não estava bom. Desses 60 milhões de pessoas que votaram no Lula, na minha análise, tá? Minha análise, menos de 50% são pessoas que se dizem esquerda. São pessoas que não estão nem aí para a direita ou esquerda, para ideologia política. Votaram porque achou que com ele na presidência elas vão ter uma vida melhor, políticas públicas, seja um auxílio melhor, seja um salário melhor, ou até mesmo porque acreditou que com ele lá vão passar a comer picanha e tomar cerveja. E aí entra a análise que eu queria fazer, professor Carlos. A direita ganhou muito, porque ela ganhou um público maior, ou seja, desses 58 milhões de pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que os 70% para mais realmente se simpatizam com a direita e quer fortalecer a direita. Enquanto do presidente Lula, menos de 50% pode-se dizer esquerda. Elas não estão nem aí se é esquerda, se é direita. Então, não é um voto assim, ideológico que vai votar em todo candidato de esquerda. Ela pode votar tanto em candidato de direita quanto de esquerda. Então, isso melhora muito para a direita e piora muito para a esquerda. Porque o Lula é o último grande líder da esquerda. E se ele não conseguir melhorar a vida dessas pessoas, ali a esquerda acaba. Essa é uma análise. Aí agora eu vou passar para o sistema eleitoral e para o que vem acontecendo de censura, professor Carlos. Você quer comentar em cima do que eu falei? Ô, Vando, sim, essa questão aí dos números, né? Eu só acho que é muito questionável, porque é uma diferença muito pequena entre os dois candidatos, né? E a gente vem vendo que em outros países, onde a esquerda também ganha, e sobre falas de fraude, as diferenças sempre são muito pequenas. E quem é culpado por dar essa vitória para a esquerda é sempre aquelas pessoas que se isentaram de votar ou que votaram em branco, que normalmente é um número razoavelmente grande, né? Então, assim, realmente, igual você falou, as pessoas que votou no Lula, a maioria está em casa, né, esperando, e segundo as falas dele, que agora virou apenas uma metáfora, né, teriam uma vida muito mais fácil do que elas estão pensando que vão ter agora. Né? A promessa, igual, por exemplo, o auxílio emergencial de R$ 600, mais 150 para cada filho até 6 anos de idade. Né? O que a gente vai ver aumentar aí, se isso acontecer, é uma lógica, poderia ter até 6 filhos, né, professor Carlos? Numa lógica, né? Isso. Já até então, 6 anos. Então, nós podemos estar falando aí de um auxílio de quase R$ 2.000. Pois é, a gente vai... Porque mais de 6 não tem possibilidade. Pois é, pode acontecer, a não ser que sejam gêmeos, né? Sim, aí tem. Tem sim. É uma exceção. Eu falei que não teria possibilidade e errei. Tem essas questões. Pois é, então assim, tomara que não, porque essas pessoas já vivem com dificuldades. Se elas pensarem isso numa facilidade e começar ainda a ter mais filhos, né, com a esperança de ter um pouco mais de dinheiro, aí é que a tragédia vai ser ainda maior. Se bem, né, mano, quando a gente fala que, por exemplo, a esquerda, com a ideologia dela, né, ela quer sempre
cuidar dos pobres, né? Então, uma coisa que ela nunca vai fazer é acabar com os pobres, porque senão a esquerda acaba. Agora, professor, vamos passar para o sistema eleitoral também. Para mim, muito simples de resolver. Vamos lá, para você, telespectador, para você que está assistindo o programa Informação e Cidadania, os Estados Unidos, que é um país enorme, muito populoso, ele tem todos os tipos de voto que você imaginar na eleição dele. Tem voto em cédula, tem voto eletrônico, tem o voto misto, tem voto pelo correio. Isso mesmo que você escutou. Existe um formulário específico da eleição. Sabe quando você está preenchendo a Mega Sena, que você tem que pegar o canhoto específico da Mega Sena? Você pega o canhoto específico da eleição, vota e coloca no correio. Tá? Mas aí existe toda uma auditoria. Não é assim, vou colocar no correio. Certifica-se a sua assinatura digital. Pode ligar para você para confirmar se você votou. Pode ir até você para saber se foi você realmente. Então, não é fácil de fraudar. Eu acho que nos Estados Unidos também, apesar deles falarem, eu acho quase impossível. Tanto que lá costuma demorar meses. Por quê? Porque você pode solicitar uma auditoria ou uma recontagem e ir até atrás de quem votou para saber se a pessoa realmente votou. Lá você pode fazer isso. Se a margem for apertada, cada estado tem a sua lei. Ou seja, não é igual no Brasil que o STE, que o TSE é o responsável pelas eleições. Um órgão é responsável só por eleições. Lá, cada estado é o responsável. Então, cada estado tem a sua lei e, dependendo da margem, o próprio estado já faz uma recontagem e uma auditoria. Então, assim, lá é muito recontado, muita auditoria, e, como eu disse, pode levar até um mês para sair o resultado. Qual seria o sistema perfeito para mim? Do jeito que é o Brasil hoje, mas é como o professor Carlos falou logo no início da fala dele. Simplesmente, a urna eletrônica vai estar num lugar fechado, onde você só conseguiria apertar os botões, mas uma impressão sairia tipo dentro de um cubo, né? Vamos falar bem no popular. Imagina um cubo, uma urna enorme, a urna eletrônica lá dentro, só com a tela dela e as suas teclas para fora para você poder votar. E a partir do momento que você apertasse os números, dava a primeira confirmação, ele imprimia um ticket. Você olharia, seria visível esse ticket, ver se esse ticket, seu voto, está certo. Ele estando certo, você confirma. A partir do momento que você confirmou, o ticket cai dentro dessa urna. E ele só fica ali, o único que pode encostar nele é o TSE. Você já viu que está certo. Para uma possível recontagem solicitada por um partido ou candidato. Esse, para mim, seria o sistema eleitoral perfeito. Porque o resultado continuaria saindo rápido. E qualquer dúvida, teria o ticket. Professor Carlos, como que você pegaria uma fraude? Para mim, seria nas eleições municipais. Tá? Por quê? E aí a gente já saberia se o sistema é confiável ou não. Porque para presidente é muito difícil, como nós vimos no Brasil, houve somente 147 urnas, dos milhares do Brasil, somente 147, onde ou um candidato ou outro não obteve nenhum voto. Tá? Para ser mais específico, foram 147 urnas, 143 Bolsonaro não teve nenhum voto, e 4 o Lula não teve nenhum voto. Agora, para vereador, tem cidades onde o vereador aí ganha com 100 votos, ganha com 110, com 80, com 70. E ali é fácil do vereador ir na casa das pessoas, ali conversando com seus parentes, e o parente falar, eu votei em você. Aí o vereador vai lá na sessão, olha, opa, não tem nenhum voto ali. Recontagem. Então, seria nos votos de vereador que pegaria a fraude. Né? Isso se... Aí vai falar, mas a pessoa não pode falar, o voto é secreto. Mas às vezes é um irmão, um parente falou, e falou porque quis, ninguém obrigou. Mas para mim seria mais fácil. O sistema perfeito seria esse, com a cédula caindo dentro da urna. Quer comentar, professor?
Pois é, Amanda, essa aí que eu falei, que eu vi um modelo que é utilizado nos Estados Unidos, tem outros países que também usam desse modelo, né? Foi aprovado uma vez, mas disseram que tinha que ser uma emenda na Constituição, né? Tinha que ser uma PEC. Aí, o ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, teve essa PEC, né? Alguns juízes da Suprema Corte foi lá fazer um lobby, né? Pelo menos falaram que eles estiveram lá fazer um lobby. Então, aquela vitória que estava certa acabou perdendo, né? Então, não teve um voto auditável. O pessoal fala que é o voto impresso, mas é o voto auditável. Eu concordo desse aí, Ivan, porque eu acredito que, falar assim, vai ficar muito mais caro. A gente sabe que dinheiro para isso tem, né? E às vezes é gasto com muito menos coisas importantes, né? Tira um pouco do dinheiro do fundo eleitoral, porque o Lula gastou uma quantidade muito maior do que o Bolsonaro. Mas aí é problema do Bolsonaro, é problema do Lula. Né? Mas tira um pouco desses milhões aí, já dá para colocar esse equipamento, né, acoplado ali na urna eletrônica para você votar. E se tiver qualquer dúvida, esse eu acho que é o caminho mais lógico, né, mais inteligente para tirar qualquer dúvida, porque se tivesse hoje esse voto auditável, o Alexandre de Moraes, né, com a moral que ele já tem hoje, sem ninguém ter dado, se ele comprovasse que realmente não teve nenhuma fraude nas urnas, ele iria mandar muito mais do que ele já está mandando. Mas por isso que o pessoal fica vaiando ele lá em Nova York. Não, perfeito, professor. Para a gente passar a régua, para a gente ir para a política municipal, falar um pouco aqui de Barbacena, que tem muita coisa, era o último ponto que eu queria chegar. Né? Quem está chegando agora no programa Informação e Cidadania, eu, juntamente com o professor Carlos, nós discorremos para vocês aqui das eleições no Brasil. Tecnicamente, apartidários, sem lado, falando um pouco do que aconteceu, de como que a gente vê as eleições no Brasil. E para passar a régua, aí é um outro ponto, professor Carlos, que todo deputado federal ou senador que está indo para a televisão falar que está sendo censurado, que não concorda com o sistema eleitoral, aí está brincando com a nossa cara. E por que está fazendo isso, professor Carlos? Porque quem pode arrumar isso são eles. Pelo amor de Deus, um deputado federal falar que está sendo censurado, simplesmente, o que ele tem que fazer? Ele coloca uma PEC em votação, ele cria lá o projeto, coloca a PEC em votação e deixa bem explícito. A PEC é uma emenda à Constituição, ou seja, se ela é aprovada, ela vira uma parte, um parágrafo, um artigo da Constituição. E a partir desse momento ela tem que ser cumprida. Então, o deputado federal ou senador vai colocar lá assim: deputados federais, estaduais, senadores da República podem fiscalizar, reclamar, duvidar, difamar, pode colocar bem assim, igual eu estou falando, do jeito que quiser, o sistema eleitoral brasileiro. Ponto, acabou. A partir daquele momento ali, quem pode falar alguma coisa, professor Carlos? Pois é, mano, mas lá já tem, né? Não tem escrito que não pode difamar. E o que tem escrito é que o parlamentar ele é imune por falas relativas ao seu mandato. Então, quando o Alexandre de Moraes vai e censura, a gente pode discordar, mas que ele está amparado pela lei, ele está. Então, isso daí não tem dúvida. É o que a gente fala aqui. Qualquer parlamentar, seja vereador, deputado estadual, ele não pode ofender, ele não pode xingar, e pelos ministros do STF, ele também não pode colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Mas simplesmente uma emenda à Constituição, eu creio que nenhum deputado vai colocar, deputado agora pode ofender as pessoas. Não, mas o deputado pode fiscalizar e levantar qualquer questão. Eu falei no modo popular, é claro que tem que ser elaborada essa PEC, tá? Estou só dando um exemplo para você de casa entender. Mas colocar lá, fiscalizar e levantar qualquer suspeita, tendo imediatamente o STF que cumprir e fiscalizar qualquer dúvida do parlamentar. Pronto. Aí acabou. Então é ele que tem esse poder.
Outra coisa, o sistema eleitoral. Quem que pode mudar? O deputado federal e os senadores. Também. Coloca lá uma PEC, a partir de hoje o Brasil vai ser voto impresso. Pronto, está resolvido isso também. O ministro do STF está sendo um ditador, está ruim. Quem pode abrir um impeachment? O Senado, são os senadores. Está ruim, o Senado vai lá e faz o impeachment. Então, professor Gastos, tudo isso é o povo, é o poder do povo que está ali. Porque é o povo que escolheu. Então, aquele senador, aquele deputado, ele não tem que ficar chororô falando que está sendo censurado. Ele vai lá e cria a lei. Então, para mim, quem não fizer essa lei ou não criar essa lei, não adianta ficar aparecendo na televisão dando entrevista de chororô, não. Porque ou você age ou se cala. Porque quem tem o poder é eles. Pois é, mano, mas nesse caso aí, eu acho que nesse momento que está a autonomia lá do STF, eles não vão aceitar nada parecido com isso. A gente sabe que o Rodrigo Pacheco também não vai fazer nada contra eles nesse período, não vai abrir nada de impeachment. Ninguém vai abrir um pedido de impeachment do Rodrigo Pacheco, nem do Arthur Lira, nem de deputado nenhum, e vai continuar, sim, chegando... Mas fomos nós que votamos nele. Aí, se a gente quiser, o que a gente faz? Nas próximas eleições, nós somos mineiros, Rodrigo Pacheco é mineiro. Nós votamos mais no Rodrigo Pacheco. Colocamos mais um lá de direita no Senado. Então, tudo depende de nós. Só depende da gente votar certo. Daqui 2 anos tem eleições. A gente sabe que o prefeito, porque tem a máquina, tem vários e vários funcionários comissionados, o vereador, ele consegue atrair voto. Então, basta a população votar certo. Então, assim, não tem que reclamar, tem que votar. E votar certo. E aí vamos conseguir mudar as leis, fazer a reforma tributária, fazer a reforma política. O cidadão tem que ter o direito de candidatar sem depender de partido. Apesar que eu acho muito difícil, porque se ele não tiver dinheiro, como é que ele vai concorrer contra os partidos? Porque nos Estados Unidos, você pode concorrer sem partidos. E tem mais de 90 partidos lá. Mas, normalmente, 98% dos que se elegem são dos 2 partidos grandes que têm dinheiro. E os outros raramente se elegem. Então, é uma briga difícil, mas eles têm direito de concorrer sem partido. Mas uma coisa que tem que ter na reforma política, o voto tem que deixar de ser obrigatório. Apesar que no Brasil ele já não é assim. Pela lei é obrigatório. Mas se você não votar, fica por isso mesmo, uma multa de R$4. Então, é como se não fosse obrigatório também. Mas só de ter a palavra obrigatória, as pessoas se sentem obrigadas a ir lá. Então, tira isso de voto obrigatório. Então, são algumas reformas que o Brasil precisa e que quem pode fazer são deputados federais e senadores. E só depende de nós, é de quem está na rua agora, quem não está concordando com o sistema eleitoral, votar certo daqui 2 anos, votar certo daqui 4 anos. E para matar, professor Carlos, eu realmente acredito que daqui 4 anos nós vamos ter aí 70% do Senado de direita e 70% da Câmara de direita. Pois é, Bruno, mas eu tenho dúvida se daqui 4 anos tem eleição se continuar desse jeito, nesse ritmo. Eu acredito que não sei nem se tem daqui 2 anos. Né? Mas vamos torcer para que tenha. Mas a questão de voto, Wando, eu tenho esclarecimento, você tem, tantos outros milhões no Brasil tem, mas é uma tecla que eu bato sempre e que se não mudar, e depende também dos deputados, dos nossos vereadores, do prefeito, se não mudar o sistema educacional brasileiro, nós daqui a um tempo, porque eu vejo, Wando, eu tenho alguns alunos que vislumbram pela facilidade. São meninos jovens, então todo mundo quer facilidade. Quem não quer dinheiro fácil? Né? Todo mundo quer. Então, se a gente não mudar, né, que esse dinheiro fácil não é tão fácil, aquela brincadeira, né, do almoço grátis não existe, se a gente não mudar isso aí, se os deputados não mudarem isso aí,
Infelizmente, vai continuar acontecendo isso, mano, e eu acredito que, se houver eleição daqui a 4 anos, o Rodrigo Pacheco ganha, porque as pessoas se vendem por pouca coisa. Vamos ver. Professor Carlos, no meu modo de ver, tá sem paixão, análise, como cientista político, nada muda no cenário de eleição. Existe maioria na Câmara, existe maioria no Senado, então acredito que pode até melhorar para o que está sendo pedido hoje, que a população está na rua. Não sei se o Brasil vai melhorar ou vai piorar, mas melhorando ou piorando, nada que interfira nas eleições. Assim como eu disse 2 anos atrás, que iria correr tudo normal, sem nenhuma ruptura, sem nenhum tipo de intervenção, porque a gente acompanha os bastidores, a gente vê. Eu continuo enxergando, tá, uma análise técnica, tá, sem paixão, a partidária, que corre tudo normalmente, e que, se houver alguma mudança, vai vir a partir de leis criadas na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Mas a questão da parte econômica, mano, com as informações que a gente tem até agora, né? Lógico que até janeiro deve mudar muita coisa, eu acredito que vai mudar. E eu acredito, olhando por essas informações que nós temos até agora, o Brasil vai piorar, e muito. Até mesmo porque a gente sabe que a recessão no mundo, né, ainda continua. Então, isso não vai melhorar de um dia para a noite. E, com certeza, a gente vai, com as ideias que estão surgindo até agora, né, eu acredito que economicamente, vai piorar. Sim, isso é uma coisa, né, que a população, principalmente quem votou no presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ver que nós não estamos mais em 2002. É uma época diferente. Ele deu muita sorte no primeiro mandato, com o surgimento de tecnologia, o Brasil redondinho, né? A população vai ver, e ele também vai ver, o como é difícil governar um país sem vir tecnologia, sem estar redondinho, do jeito que ele pegou. Vamos aguardar, e o tempo nos dirá o que vai acontecer. Eu vou rodar uma vinheta, a gente vai falar rapidinho de eleições americanas, e aí a gente parte para Barbacena, que é o que todo mundo gosta de saber, a maioria do pessoal que acompanha aqui nosso programa. Vamos lá. Você está assistindo programa Informação e Cidadania, com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá, professor Carlos. Nos Estados Unidos está acontecendo as eleições que eles chamam lá de midterms, que são as eleições de meio de mandato. Essas eleições de meio de mandato é como se para nós, tá, fosse a eleição de prefeitos e vereadores. Mas lá para eles elegem deputados e elegem senadores. E lá também tem as eleições para prefeito, evidentemente. Acho que xerife também, onde tem xerife, delegado, esses negócios tudo, né? Isso, né? E lá nos Estados Unidos tudo é eleito, é um procurador de justiça eleito, representante de justiça do município, do estado, tudo são eleições lá. Então, são chamados de midterms, onde uma parte do Senado e uma parte da Câmara também é eleita. E nessas eleições, o que acontece? Os Estados Unidos, a grande maioria dos congressistas eleitos, dos parlamentares, para a gente falar aqui no português para você entender, são ou do Partido Republicano ou Democrata. Tem mais de 90 partidos nos Estados Unidos e você também pode se candidatar sem pertencer a nenhum partido, que são chamados de independentes. Mas, em suma maioria, se elege 2, 3 independentes ou 2, 3 de outro partido e o restante é ou republicano ou democrata. E lá eles votam realmente unidos, não é como aqui no Brasil, que não tem essa cultura partidária, onde um cara do partido vota fora do partido quer, que acontece muito aqui. E lá, assim como no Brasil, muito apertado mesmo. Então, os republicanos, que são o partido do Donald Trump, estão para fazer maioria na Câmara dos Deputados.
de forma apertada. E o Senado, professor Carlos, mais apertado. Está empatado neste momento, está empatado. Se os democratas fizerem mais uma cadeira, aí o máximo que consegue, aí os republicanos já não conseguem mais ter a maioria. Quem vai ter a maioria são os democratas, porque o vice-presidente é considerado um senador, e aí só daria para empatar. Mas só na Câmara, de maioria republicana, já dá para barrar muita pauta do presidente Joe Biden. Então está muito apertado. E lá nos Estados Unidos é eleição 24 horas, todos os dias do ano. Então, passando essas eleições, já vamos saber quem que vão concorrer a presidente, eles vão disputar dentro do partido, as chamadas prévias, e aí depois entre si. Mas está dessa forma, muito equilibrado, assim como no Brasil. Pois é, eu estou olhando aqui também agora, até os governadores está 23 democratas contra 25. Está bem parelhado também. Então, realmente... Muito dividido. Bem dividido. Lá, a vice-presidente é considerada a presidente do Senado, né? Então, ela tem o voto de Minerva lá. Que eu acho que seria bacana também, né? Não sei, é uma modalidade diferente que funciona há muitos anos, né? Eu acho que da última para cá que começou a ter, pelo menos que eu me lembre, de falar em fraude, coisa e tal, né? E essa questão de demorar para apurar, eu acho que não tem problema nenhum, né? O país tão evoluído está lá apurando votinho por votinho, né? E não tem problema nenhum. Se tiver que contar 100 vezes, que reconte. Que o certo seja o certo. Mas por que a gente aqui... Não, a gente precisa saber do resultado no dia. Tem que ser no dia. Se não for no dia, tá errado. Então, assim, não tem nada... Tudo que é feito com muita pressa, dá errado. Em algum momento vai dar errado. Então, e o Biden, se ele perder lá o Senado e a Câmara, ele vai ficar enrolado para governar esses últimos 2 anos. Né? Que lá o pessoal também entendendo, lá o mandato de deputado e de senador são 2 anos, né? Isso. Inclusive... Pois não, professor? É o governador da Flórida, né, que foi eleito, que fez um discurso bacana, falando sobre a pandemia, a questão de fechar tudo, ele não quis fechar, então ele já venceu, né? E dizem que pode ser um candidato dentro do partido Trump, né, para disputar as prévias, né, para as eleições de 2024. Sim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de política nacional. Nós vamos passar agora para a parte de política municipal. Bastante coisa para falar ainda. Às vezes a gente não faz um ou outro programa de segunda-feira, mas aí no próximo tem muito conteúdo, né? Antes de encerrar essa parte, eu só quero parabenizar as pessoas que estão na rua, que estão se manifestando, seja onde for, é um direito constitucional, está lá na Constituição, que as pessoas têm o direito de se reunirem, seja onde for, então parabenizar, porque isso também é democracia, o direito de livre manifestação, e estão lutando por um direito, e estão lutando por algo que elas acreditam. E a pessoa lutar pelo que ela acredita, independente se alguém acha certo ou se alguém acha errado, a luta pelo que acredita é sempre louvável. Com certeza, Wanda. E eu também queria parabenizar, né, e muitas pessoas falando, esses são pessoas que estão fazendo movimento antidemocrático. Eu não acredito que seja, não. Até mesmo porque as pessoas estão perto de unidades do Exército, da Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar. Eu acredito que se tivesse acontecendo algum tipo de baderna, né, a própria Aeronáutica, o Exército, quem quer que seja, já tinha dispensado esse pessoal de lá, né, pelo menos os baderneiros, né, e não tem acontecido nada. A gente vê pessoas de idade, crianças,
família, pai e a esposa com a criança, debaixo de chuva, tem dias, às vezes, eles estão debaixo de chuva, né? Então, tem que dar os parabéns, tem que manifestar, sim, né? Eu queria poder estar indo, não estou conseguindo por causa das aulas, né? Mas dar os parabéns e que se tiver, né, que acontecer alguma coisa, que aconteça alguma coisa para o bem do país inteiro, né? E que as coisas se consertem, né? Se não tiver que ser um presidente que foi ex-condenado, a gente sabe que também não vai ser o presidente Bolsonaro, porque ele perdeu a eleição, né? Então, ele não vai continuar no mandato. Né? Que seja alguém nomeado para poder seguir o caminho e ver o que dá. Exatamente. Vamos lá, vamos rodar a vinheta. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos, vamos falar agora de política municipal. Eu sempre digo, e é uma análise que eu faço, que apesar de toda essa discussão da política nacional, nossa preocupação com o Brasil, a realidade de todo cidadão, em primeiro lugar, ela passa pelo município. Porque as verbas federais para a saúde, ela não vem para o cidadão, ela vem para o município e o município é quem aplica. A verba para a educação, principalmente a educação básica, ela vem do governo federal pro município, o município é quem aplica. Ou seja, se o município não tem gestão, se o município vai mal, não adianta presidente nenhum do Brasil, não adianta o Brasil, porque você vai sofrer por falta de gestão no seu município. E as políticas públicas principais que você, meu caro telespectador que está me assistindo agora, utiliza, elas vêm primeiramente por parte do município, porque o município é o gestor da grande maioria das coisas e do recurso, do dinheiro, para falar no popular, que o governo federal manda. Pois é, mano. E igual a gente já tinha falado um dia, né? Como a gente não arrumar a nossa casa e falar que a rua está bagunçada. Então, a casa seria o município e a rua o estado. Então, às vezes as pessoas reclamam do governador, do presidente da República, mas, na verdade, quem está na ponta da linha para atender a população é o prefeito. Então, se ele não faz de uma maneira correta, ou sei lá, ou que não pareça ser correta, né, vai refletir no governador e no presidente, que é quem sempre fica com a culpa, né? Mas a gente sabe, igual, por exemplo, você falou, educação, saúde, né, tá aqui na ponta da linha, aqui, quem tem que executar bem feito é o prefeito. Exatamente, professor Carlos. E infelizmente, eu digo infelizmente porque eu queria trazer algo bom feito pelo município de Barbacena para mostrar aqui no programa. Mas eu procurei, o professor Carlos procurou, o pessoal que nos ajuda a montar o programa, a montar as pautas, procurou. E, infelizmente, nós não temos mais um programa, nada de bom que o município tenha feito para trazer aqui hoje, professor Carlos. Ô, Wanda, é brincadeira, né? Tem pessoas que trabalham na prefeitura que vê coisas maravilhosas sendo feitas. Mas quando a gente pergunta quais são essas coisas maravilhosas, são só festas. Festa, realmente, todo mundo gosta. Né? Agora, saúde, tá bom? Não tá. Não lembro quantos milhões já foram, mas mais de 20 milhões em asfalto. As ruas estão boas? Não estão. Educação, as escolas estão boas? Não estão. Então, assim, o básico, que é isso, não está funcionando, festa, né? Festa, em falar nisso, mano, e vem mais um sonho de Natal aí, hein? Sim. E nós vamos falar de valores de festa aqui, mas como não tem nada de bom para trazer, professor, nós vamos trazer cobranças da população, né, que é a forma de cidadania aqui do programa. Então vamos começar pela educação.
O atual governo de Barbacena ganhou com um slogan que seria que ele ia atender a todos, ia conversar com a população, iria atender a população e se preocupar primeiro com quem mais precisa. É o que chega para a gente, é que ninguém consegue conversar com o prefeito de Barbacena. É o que chega para nós, é que para marcar uma reunião é 2, 3 meses, professor Carlos, se você quiser esperar. Se não quiser, não vai falar. E eu vou trazer aqui uma foto de uma escola. Professor Carlos, você pode falar um pouquinho dessa escola aqui para a gente? Como que está a situação dessa escola no município de Barbacena? Pois é, Wanda. Essa foto aí foi até eu que tirei, né? Eu estive lá na escola, a escola Visconde de Carandaí, lá no Ponto Chique. Na verdade, isso aí não é a escola. Aí é um local improvisado do lado de uma igreja. Eles colocaram os alunos para poder assistir aula. Nesse dia aí, mano, eu não quis tirar a foto mais de perto, porque os alunos pareciam estar no horário de intervalo, de merenda, e eu não quis, né, pegar a foto dos alunos. Mas eu desci do carro, cheguei perto, olhei, conversei com o pessoal que estava lá, me parece um ser funcionário da escola, o outro parece ser um motorista de uma Kombi, e eu questionei, né, o porquê que tinha sido mudado. Eles falaram que, em decorrência daquela chuva de granizo, né, quebrou o telhado da escola e teve que mudar para aí. E eu perguntei como que era o ambiente aí dentro, né? Eles falaram que era um ambiente só, que eram 4 turmas, né? Eu não sei quais os anos, né? Mas como é à tarde, deve ser até no 9º ano, acredito. Eram 4 turmas que ficavam no mesmo ambiente. Ou seja, são 4 turmas tendo 4 aulas diferentes no mesmo lugar e no mesmo tempo. Algumas pessoas da prefeitura me falaram que isso aí seria em torno de 20 dias, que já estava acabando o ano letivo, e que não traria nenhum prejuízo para a educação. Eu acredito que qualquer coisa que saia da normalidade dentro de uma sala de aula traz prejuízo, sim, sendo um dia, 20 ou um ano inteiro. Então, eu acredito que é mais um momento triste, né, do nosso município em relação à educação, e que, infelizmente, a gente tem que mostrar a foto disso aí, mano. Eu queria mostrar uma escola bonita, né, com os meninos tendo aula, mas, infelizmente, estão aí, na maioria das vezes, nem o uniforme a prefeitura dá, né, e agora, além do uniforme, não está dando nem condição para poder aprender. Professor Carlos, isso aqui é caso de justiça. A justiça tem que intervir nisso daqui. Não tem lógica nenhuma alunos estar num ambiente de séries diferentes, ou seja, um professor dando uma aula da 5ª série, o outro dando uma aula da 6ª série, o outro professor da 7ª série, e todos os alunos juntos num ambiente improvisado que não tem a mínima condição de atender, e um governo que se dizia preocupado com as pessoas, tratar crianças desse jeito, para mim é um governo criminoso. Isso aqui, para mim, é crime. Isso dá dó de falar isso daqui. É revoltante falar disso daqui, professor Carlos. Não se trata crianças desse jeito. Qualquer obra que se tenha que fazer, para quem tem milhões e milhões, como uma prefeitura, consegue fazer isso aí em 15, 20 dias, se quiser. Né? Existia aquela famosa ponte da Rua Bahia que ficou caída 1 ano, e quando pegou para arrumar, mostrou que arruma em 1 semana. Arrumou metade. Qualquer um de obra sabe que qualquer tipo de obra, se quiser, faz e faz rápido, porque se com 10 pessoas faz em 30 dias, com 20 faz em 28, com 50, e que bote 1.000 pessoas trabalhando. Mas que se arrume um local adequado para as nossas crianças aqui do município de Barbacena. Isso daqui é crime. E pelo que eu entendi, Wanda, lá na escola, né, ela funciona até próximo aí, é uma distância, não é uma distância muito grande. Mas... Aí, ó. Carlos, essa foto aqui foi enviada para o nosso programa, ela está toda embaçada, toda desfocada, né, exatamente para preservar, mas aqui dá para ter uma noção
das turmas, como que está essa situação aqui. Isso aí parece ser 3 nessa foto, serem 3 turmas aí, ó. Né? E aqui está o resto da situação da escola. Aqui a lateral, aqui outra lateral. Nesse Então, lugar aí que pode você está estar com lona tampando e protegendo as crianças. Pois é, nesse lugar que você está mostrando aí, ó, essa foto aí é uma grade, né? Aí era aberto, só fechado de grade. Eles colocaram esse plástico aí, mas você pode ver que existem algumas gretas aí entre o plástico e a parede. E logo do lado de dentro tem uma turma. Ou seja, o dia que está calor deve ser um calor insuportável e o dia que está chovendo deve molhar. Então, assim, é uma falta de consideração enorme com os alunos. Tenho certeza que duvido que o prefeito foi lá, né, falar alguma coisa. Né? Inclusive, Ovando, teve um dia que eu comentei uma situação no Instagram, né? Aí veio falando sobre Natal, a festa de Natal, né? Comparando que daria para fazer uma escola nova, né? O dinheiro da festa de Natal. A pessoa, aqueles perfis que surgem do nada, sem foto, com nenhuma publicação, 2 seguidores, me xingando, né? Como se eu tivesse errado, né? Que o pai e a mãe diz que o pai e a mãe lá dos meninos da localidade participaram da reunião e aceitaram. Mas a partir do momento que às vezes se impõe que a opção é essa, eu vou fazer o que com os meus filhos fora da escola? Não tem como eu aceitar que ele vai ficar fora da escola. Então, como dizia o Enéas, é melhor isso aí do que a não escola. Mas é uma humilhação para quem tem que estudar num ambiente desse. Professor Carlos, isso aqui para mim chega a ser um crime. Acho que é caso dos órgãos de justiça intervir, né, ter uma punição severa para o gestor público, porque o gestor público não pode colocar crianças num ambiente totalmente insalubre e sem condição nenhuma de aprendizado. E não é só as crianças, não, professor Carlos. O senhor é professor. Como que você vai dar aula num ambiente desse que está colocando tanto as crianças como todos os profissionais que estão indo ali por obrigação? Tenho certeza que eles também não querem dar aula num ambiente desse. Mas muitas vezes não pode nem reclamar com medo de alguma retaliação ou de ser demitido. A gente sabe que uma boa parte dos professores do município é contratado, né, Ivan? Então, acredito que deve ter sim. E eles estão indo porque é aquela situação. Eu preciso ensinar para o menino, não vai ficar bom, mas eu sou obrigado a ir. Né? Eu vou reclamar com quem? Eu vou reclamar com o prefeito para ele me mandar embora? Né? Com a secretária de educação para me mandar embora? Não vai. Então, infelizmente, essa é a situação lá da escola do Ponte Chique. Isso, então nós recebemos reclamações dessa situação, né? Fomos lá em loco averiguar a situação e está desse jeito, né? Espero que com a audiência aqui do nosso programa chegue até as autoridades e que as autoridades tomem alguma providência, porque isso não pode acontecer com as crianças aqui do nosso município e nem com os nossos professores, com os nossos servidores, com os nossos funcionários. Ô Vando, é isso que eu estava até... A gente conversou, vou só voltar um pouquinho para retomar o meu raciocínio contra a educação na questão de política, porque quando o aluno vivencia uma situação dessa em Barbacena ou em qualquer outra cidade, né, é lógico que não são todos, mas lá na frente, quando ele lembrar disso aí e ver que alguém está prometendo alguma coisa para ele que seja um pouco melhor do que esse aí e mais fácil, ele vai pelo mais fácil, porque ele já teve uma vida difícil. Então, enquanto não der dignidade aos alunos, principalmente os alunos do ensino de base, nós vamos ficar com o Brasil igual a gente está hoje.
E isso pode se caracterizar também, por parte da gestão municipal, professor Carlos, o estelionato eleitoral. Porque ele ganhou a eleição dizendo que a população participaria. Não existe nenhum tipo de participação popular nos 2 anos de governo até o momento. A população nem consegue falar com o prefeito. Nem vereador consegue falar, estão reclamando. E diziam, e o slogan era começar por quem mais precisa. E olha o que ele está fazendo para a educação pública, com as crianças que precisam do ensino público para estudar. E aí é por isso que muitas vezes o aluno que estuda no ensino particular leva vantagem. Porque enquanto o aluno do ensino particular está aprendendo lá num ambiente aconchegante, com 1, 2 ou até 3 professores, o aluno da rede pública está dessa forma aí. Pois é, mano. Eu dou aula na escola. Hoje eu estou dando aula em escola particular, né? A gente vê a diferença. Às vezes, com menos recurso, a gente sabe que a escola particular ela tem menos recurso do que a escola pública. O que vem de dinheiro, né, para poder manter a escola pública também não é um dinheirinho tão pouco assim, não. Então, a gente vê salas, com pelo menos um ventilador para poder dar uma aliviada no calor, né? Salas bem ventiladas, com portas, divisórias, com um professor ensinando aqui e não escutando nada do que está acontecendo na outra sala. Desse jeito aí, é humanamente difícil, né, a gente lidar com meninos de 12, 13, 14 anos e ter a atenção deles com um monte de gente em volta. E para o nosso telespectador aqui do programa Informação e Cidadania que está nos escutando agora, professor Carlos, o dinheiro para se construir uma escola, para se manter uma escola, principalmente para manutenção do ensino, para a merenda, para o transporte, da educação básica, ele vem todo do governo federal. Ou seja, a prefeitura não está precisando nem arrecadar impostos para manter aquilo ali, não. O governo manda, o governo federal manda, através do Fundeb, através do programa de transporte, do PNE, a merenda, tem o programa de merenda escolar, todo esse dinheiro vem do governo federal. Basta simplesmente o gestor municipal, o prefeito da cidade, gerir aquilo ali. E olha a situação que se encontra. Ô, Wando, essa questão do dinheiro aí, né? É só pedir agora, então, o deputado federal Luiz Fernando, porque antes de ser deputado, ele mandou milhões para Barbacena. Consiga pelo menos mais 1 milhão para poder arrumar essa escola aí, que vai fazer uma escola de cima embaixo, novinha, né? Girou a tela aí. Mas o professor, para quem está nos assistindo, está até sendo sarcásticos, né? Porque esse deputado eleito que não está em mandato não pode ter mandado nem um centavo para Barbacena, porque ele não estava em mandato. Então, ele mesmo não mandou nem um centavo. Né? Até para ficar claro. Deixa eu te tirar aqui da tela, professor Carlos, e você ver se você volta. Está escutando, professor? Bem, travou a tela aí do professor Carlos, ele deve voltar. Às vezes foi o celular ou a bateria que descarregou. Mas nós estamos aqui no programa Informação e Cidadania falando da escola de Ponto Chique, que está toda improvisada, com alunos de séries diferentes, tendo no mesmo local, o que é realmente um pecado com as nossas crianças. Vou rodar uma vinheta aqui e a gente já volta com o próximo assunto, que são as chuvas aqui na cidade de Barbacena. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Wando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá, pessoal. Nós falamos aqui já da educação, a saúde em Barbacena, muita reclamação de pessoas que não conseguem fazer uma consulta para um exame oftalmológico, consultas demorando muito, falta
de médicos em todos os postos de saúde de Barbacena, faltando médicos, às vezes os médicos com consultas reduzidas, ou seja, só atende 5, 6, postos de saúde sem água, postos de saúde sem a infraestrutura básica aqui na cidade de Barbacena. Professor Carlos, já voltou, professor? Voltou, descarregou o celular aqui, mano. Eu achei que eu ia manter ele aqui no notebook, ia dar certo, não deu não. Não, mas tá bom. Já colocou no carregador aí, vamos Agora já. Mudando de assunto aqui, né, nós falamos da educação, saúde muito precária, falta de água cara, o pessoal reclamando muito da falta de água na cidade de Barbacena, e falta de chuva não é. Agora vai falar que é por causa da chuva, mano. Porque todo ano eles falam que entupiu lá na captação, então veio muito mato, muito lixo. Uma hora a culpa é a falta d'água e depois é o excesso de água. Essa questão Então, da água, Oi? essa questão da água eu achei engraçado outro dia. Não sei se você chegou a ver o prefeito fazendo um vídeo, né, falando para as pessoas entrarem em contato com ele quando estiver faltando água no setor da Copasa. Porque ele tentou entrar em contato com a Copasa por várias vezes, pedindo informação, e a Copasa não deu informação para ele. Está igualzinho quando a gente procura alguma informação na prefeitura e também não tem. E por que ele não colocou também para mandar reclamação para ele quando faltar água no setor do SAS? Que normalmente eu ouço falar que falta mais do que na parte da Copasa. Sim, e uma autarquia milionária que pertence à Barbacena, está sempre faltando água, sempre com desculpa de equipamentos quebrados, etc. Pois é, então ele fez esse vídeo, pediu, mas eu não vi ele pedindo para o outro lado. Né? E eu achei estranho ele reclamar pela falta de informação. Como se a gente mandasse um e-mail, ligasse na prefeitura, fosse lá, e todas as informações que a gente pede saem assim no forno, direto para nossa mão, igual uma pizza. Então, professor Carlos, agora vamos falar de outro assunto seríssimo para a gente finalizar o programa. Último assunto aqui do programa Informação e Cidadania, que são as chuvas que vêm acontecendo e que acontecem, e graças a Deus que se chove, porque se não chovesse, com o tempo, todos nós, seres humanos e seres vivos, morreríamos, né, professor Carlos? Com certeza. Então, nós precisamos das chuvas que vêm acontecendo aqui na cidade de Barbacena, nada fora do normal, nenhuma, para a gente colocar assim, houve uma tempestade que fora do normal, também não houve nada de anormal. O que acontece é que nós temos que nos preparar para chuvas. Né? Às vezes cai uma tromba d'água, alguma coisa que é fora do normal, que é atípica, mas nós até vimos aqui na região, professor Carlos, infelizmente, né, algumas pessoas ficaram desabrigadas, telhas, mas não foi algo tipo um furacão que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Então, não, teve essa chuva de aí que teve até uma campanha aí de arrecadar telha, comprar telha de emergência, levar para essas casas, cobrir, e cobriram as casas, né? Igual você falou, deveria fazer com a mesma agilidade lá na escola, porque pelo menos ia até onde ter aula, e o ano que vem, durante as férias, faria o restante. Então, a chuva realmente que está caindo, assim, mano, pelo que eu me lembro, parece que está caindo, assim, com mais frequência as chuvas fortes, né? Ela vem mais pouco tempo, cai aquele toró, né? E para. Eu acho que está mais frequente, mas aqui sempre choveu muita quantidade, principalmente nessa época agora, e o que você falou, que falta é preparo. Exatamente. E aí a gente tem alguns vídeos para passar do que acontece com Barbacena. Mas a gente já passou em programas passados, você pode procurar nossos programas de Informação e Cidadania, são todos gravados. Então nós já passamos aqui como que se faz
para preparar uma cidade para as chuvas, como se faz a preparação dos bueiros, telas de segurança. E aí a gente vê alguns comentários nas redes sociais, isso é fenômeno natural, o prefeito não tem culpa, a culpa é do povo que joga papel, objeto lixo, nada disso. A culpa tá se alguém perdeu alguma coisa por enchente, tá? Até para ficar bem claro. Infelizmente, a casa da pessoa só é de telha, foi o que a gente viu acontecer. Aí, às vezes, uma pedra maior, não que houve uma tempestade, mas se chover um granizo, uma pedra maior, fura a telha, né? Até as pessoas, quando tiverem condição, a gente sabe que muita gente não tem condição, né, professor Carlos? Mas, às vezes, colocar a laje pré-montada e depois cobrir de telha, porque até então nada com força suficiente para furar uma laje. Não. Né? Então, assim, podemos colocar que são acontecimentos normais, né? Mas a gente se solidariza com todos que perdeu qualquer coisa, a casa que for só de telha, infelizmente o granizo derrubou, e sim um fenômeno natural. Mas por enchente, não. Se você perdeu por enchente porque a sua rua alagou, o local onde você mora alagou, tem culpado e tem nome. É a gestão pública municipal com o seu grande líder, o prefeito. Por quê? Porque existe toda uma preparação. Quanto ao lixo que se joga, existe telas, existe toda uma preparação que a gente já mostrou como que se faz aqui no programa de Informação e Cidadania. Existe todo uma obra para escoamento e preparação das cidades, justamente para não ter alagamento. Então, esse alagamento não é culpa da chuva, não é culpa de São Pedro, não é culpa de população que joga lixo, é culpa do gestor público, que não preparou a cidade e não fez as obras para isso. E nós sabemos, em 2019, eu perdi coisas com o alagamento ali do Pontilhão, nós sabemos que se não fizer as obras, todo ano vai acontecer. Todo ano vai acontecer. Então, quando você votar, isso é a importância do voto. Ele é tão importante para políticas públicas, como nós já te dissemos aqui, para você adquirir coisa através de políticas públicas, como para você não perder coisas. Porque se a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que se chover o Pontilhão vai alagar, a Avenida Central, a Rua Bahia vai alagar e vários outros lugares vai alagar. O prefeito eleito sabe e não faz nada, a culpa é dele. A gente sabe que quando chover vai alagar. E nem está chovendo, como nós temos aqui, algo fora do normal. A cidade é uma infraestrutura tão ruim e tão precária que qualquer chuva alaga. E nessas últimas eleições, alguns planos de governo tinham falando como que ia resolver o problema das enchentes. O plano de governo do atual prefeito, em que a população, em que a maioria votou, não tinha. Então, quando votaram nele, já votaram sabendo que ele não tinha planos para acabar com as enchentes. Então, todo mundo que perdeu alguma coisa por enchente aqui na cidade de Barbacena, a culpa é do prefeito, que não fez nada, do gestor público que não fez nada para mudar isso. São 2 anos e nenhuma obra, e até então, onde eu saiba, nenhuma previsão para mudar isso, professor Carlos. Pelo jeito, Evandro, outro dia você até publicou de novo um vídeo onde a gente falava disso, né? Passou, até então a previsão está acontecendo, né? E parece agora a gente pode estender essa previsão para mais longe ainda, porque nem você falou da obra da Rua Bahia, que ficou 1 ano parado e de repente fez, só que ele fez uma parte só da obra da Rua Bahia, só a primeira parte. A segunda não fez, porque a segunda até então era uma situação mais tranquila, que era pegar uma captação de água lá do Diniz, que vem de encontro com a captação da Avenida Sanitária, e jogar as duas para frente, para não ficar dando aquele redemoinho lá e, às vezes, danificando a ponte. Então, essa segunda parte não foi feita. Então, se até a obra que está ali envolvida na captação de água, de chuva e tal, e escoar essa água de uma maneira mais fácil, se ele não fez, ele não vai fazer nada que é assim, mais complexo do que isso. E, professor Carlos, no próximo programa, a gente até pode trazer os números aqui,
mas existe uma preocupação de todo mundo, tá? Não é a Barbacena, não é o Brasil, é todo mundo que vem diminuindo muito as chuvas. Então, a gente pode trazer aqui no próximo programa, mas eu acho que não chove metade do que chovia há 5, 6 anos atrás. Sim. E principalmente no início do ano, há racionamento, há preocupações de seca por causa dessa falta de chuva que está vindo em todo mundo. É claro que tem exceções que a gente sabe que tem lugares, os Estados Unidos, por exemplo, tem cidades que são 60 dias totalmente à noite. Mas como que isso pode acontecer? A gente, quando começa a ver isso, a gente fica até doido. Lá nos Estados Unidos, ontem mesmo eu estava assistindo um jogo de futebol americano, lá na cidade de Buffalo, já estava nevando. Né? Mas, assim, o número de chuvas de 5 anos atrás não vem chovendo nem a metade. Então, nós podemos colocar aqui em Barbacena, principalmente, que não chove o tanto que chovia. E nós falamos no programa passado. Ano passado, por exemplo, pouco se choveu, professor Carlos, e por isso a gente não viu as enchentes e os alagamentos. Esse ano que está chovendo mais, a gente está vendo. E, professor Carlos, vou trazer um vídeo aqui para a gente comentar. Não vou ficar pegando muitos vídeos, tem vários e vários vídeos. Mas, infelizmente, aqui um vídeo triste de uma pessoa gritando porque está levando o seu carro embora. Vamos ver. Eu quero ir embora. Professor Castro, é até triste, né? Porque a gente está vendo uma pessoa perder um bem, a gente está vendo um carro ali indo embora, mas aquela ali é a Rua Bahia, de Barbacena. E toda vez que chover, com a intensidade que choveu hoje, dia 14 de novembro de 2022, vai acontecer isso. Então, se a prefeitura não fizer uma obra, toda vez vai acontecer isso, a gente já sabe. Então, fica até um alerta aqui para quem assiste o nosso programa. Rua Bahia, Avenida Sanitária, Pontilhão, começou a chover, gente, tira os veículos dali, bota mais para cima, bota no local mais alto, porque senão, infelizmente, vai perder os bens. Vou passar aqui, professor, para você comentar de uma vez, a gente já está com 1h30 de programa, do Pontilhão, onde em 2019 eu mesmo perdi coisa no comércio no Pontilhão. Esse eu quero ir embora. Entendeu? Aí com uma chuva, com uma tipo de chuva que veio agora, com uma ventania danada, viu? Ela veio toda de divisa, é essa da frente. Professor Casi, esse do Pontilhão, pelo vídeo, a gente viu que já tinha até parado de chover. Já. É só a água que estava vindo mesmo ali do Santa Ifigênia, da Avenida. Ivan, eu passei ali na Rua Bahia, logo depois dessa chuva forte, né, que eu tinha que ir trabalhar, passei ali e realmente estava parecendo que tinha passado um furacão, muito lixo. Inclusive, Wanda, aí recebe a água da Avenida Sanitária, que a gente mostrou no ano passado também, onde fizeram a roçada, deixaram o mato, esse ano nem a roçada fizeram. Então lá também encheu hoje, transbordou, de um lado da Avenida Sanitária, ficou muita água também, e desce esse monte de mato, de tudo, e vai parando nesses carros aí, vai empurrando, muito asfalto arrancado, ali perto da Portaria da Pedreira, do outro lado da rua, onde é um passeio de terra, né? Ali arrancou todos os meio-fios, arrancou um pedaço da terra também desse passeio, né, de terra, foi arrancando tudo. Então, assim, se não preparar, não tem como. A gente viu ali que o córrego estava cheio, a água passou por cima,
estava levando o veículo da moça ali, que às vezes é até um perigo a pessoa tentar salvar, né, o bem que às vezes trabalhou tanto para ter, às vezes está pagando ainda, e às vezes acontece uma coisa pior tentando salvar o veículo, igual você falou. Está vendo que está armando chuva, tira dali, para numa parte mais alta, mesmo que não seja perto da sua casa, põe num lugar mais tranquilo, porque, Evandro, infelizmente, vai continuar chovendo, né, vai ter essas chuvas aí, vai acontecer de novo, né, e realmente não foi feito nem uma preparação para isso. Né, inclusive... E mais uma vez, professor Carlos, só para quem está nos assistindo entender, não é porque as pessoas jogam lixo, que hoje, aqui no programa, nós já mostramos como faz a proteção dos bueiros, a limpeza, como faz escoamento, como faz, para me falar no popular, grandes reservatórios de escoamento de água. E dinheiro, professor Carlos, para falar aqui da educação que nós falamos, disso daí só em festas, tá? Só na gestão desse prefeito, acredito que seja por volta de 5 milhões gastos com festas. 5 milhões daria para construir uma escola? 5 milhões daria para ter feito preventivo e proteção de todos os bueiros de Barbacena? Daria. Certeza. Então, assim, não fez porque não quis fazer, né? E agora está colhendo, nem pode falar que é os frutos, né? Porque, infelizmente, dá prejuízo para muita gente. Entra água nas lojas do pontilhão, leva o carro das pessoas. Então, assim, é muito triste. E, infelizmente, pessoal, agora o que a gente tem para falar, né, pelo menos o que eu tenho para falar, eu acho que o Wander deve concordar, é realmente preservar o que você tem da melhor maneira possível. Né, porque daqui para frente não tem como fazer obra nenhuma para resolver isso. A questão de lixo, Wander, eu acho que às vezes a prefeitura tem mais culpa do que as pessoas. Porque, infelizmente, o gari passa e ele tem que deixar em um determinado lugar. Então acaba vindo cachorro, gato, rasga, e realmente, às vezes, aquilo vai parar num bueiro, que não é a população que jogou. É o sistema da prefeitura, e não é culpa do gari também, não. É o sistema da prefeitura que está errado, de gerenciar esse lixo aí. Exatamente, professor Carlos, mas como tudo no mundo é muito dinâmico e tudo muda para melhor, hoje, as cidades bem administradas, a gente já vê que não importa se a pessoa jogou lixo ou não, eles não passam pelos bueiros, são todos protegidos, já com um sistema para a equipe de limpeza vir e tirar todas as impurezas ali já numa rede de proteção. Então, nunca vai entupir por causa de lixo, porque todos têm proteção. Então, é o que a gente vê nas cidades bem administradas. E outra coisa, professor Carlos, nós falamos aqui do Pontilhão, Avenida Sanitária, Rua Bahia, mas antigamente era só nesses pontos. Hoje nós temos alagamento no Nova Cidade, Retiro das Rosas, Santa Teresa, bairros nobres de Barbacena, São José e Centro. Há poucos anos atrás, nós não ouvimos falar de alagamento nesses lugares. Então está tão precário e nenhuma gestão vem fazendo nada que os locais e os pontos de alagamento só tendem a aumentar. E hoje, Wander, aqui nos fundos da minha casa, uns 300 metros mais ou menos, passa o córrego, a continuação do córrego da Rua Bahia, que vai sair aqui no Parque de Exposição. Então, ali, né, perto do bar do Nicasso, ali, estava água lá na porta do bar. E a gente via o córrego passando bem alto. Eu subi aqui na minha área para poder ver. A chuva já tinha parado e ele estava passando ali numa área muito alta e está chegando perto dessas casas que estão ali mais próximas. Aqui atrás da minha casa aqui, ainda tem mais uma rua e ainda tem uma outra rua mais lá embaixo. Então, assim, essas casas estão ficando perto do perigo também. Então, a dica que a gente dá aqui no programa Informação e Cidadania a gente sabe que as coisas estão apertadas, que às vezes não tem condição, que a pessoa faz até de madeira pura para morar às vezes, mas se possível, não faça só de telha, de amianto, né, professor Carlos?
Porque aí pode vir uma pedra e já quebrar, aí você vai molhar dentro da sua casa, perder imóveis. Se possível, né, ou pelo menos a telha, aquele metalon que fala, né, professor Carlos? Não sei o nome, mas aquela telha de metal. Metal. Né? E agora, se você perdeu qualquer bem por enchente, né, nós nos solidarizamos com todos, né, mas por enchente, a culpa tem nome, e é do gestor público e da gestão pública. Pois é, mano. E a gente está vendo aí que realmente tem lugares aí que não tinha, que agora está tendo enchente. Ali na descida, eu vi também um vídeo na descida da Pereira Teixeira, na altura mais ou menos ali da escola. Como é o nome da escola ali? Esqueci o nome. Escola normal. Escola normal. Né, tinha um carro que também estava sendo arrastado e o para-choque dele parecia que já tinha soltado um lado, porque parece que as pedras vieram por trás e estavam empurrando o carro ali pelo para-choque. Então ele soltou também muito asfalto. Né, vai ter que ter aí uma manhã, depois de amanhã, né, porque amanhã também a prefeitura não está funcionando, uma força-tarefa aí para poder arrumar esses buracos, porque se deixar esses buracos aí com esse período de chuva, né, só vai aumentando o trabalho depois. Professor Carlos, praticamente todos os dias, vamos colocar dia de semana, nem vamos colocar sábado e domingo, não. Você roda na cidade de Barbacena, roda, sai de casa? Todo dia, só no domingo que não. Nos últimos 5 anos, você viu alguma equipe fazendo limpeza de bueiro em bairro? Não, nem no centro. Eu cheguei a ver na galeria do Pontilhão, tá? Mas isso daí é feito de 15 em 15 dias, no máximo de 30 em 30 dias. Então eu chego a dizer, professor Carlos, que é um milagre a cidade ainda não está toda inundada. Graças a Deus que não tem vindo chuvas constantes aí de 2, 3, 4 dias chovendo igual nós já vimos em anos passados aqui em Barbacena. Porque uma cidade onde não se tem uma limpeza de bueiro é um milagre ela tá de pé. E que se ele fizesse, né, Wando, uma vez por ano, na época agora, um pouco antes do período de chuvas, setembro, né, até no início de outubro, já estava bom. Realmente. Mas, às vezes a pessoa fala, nossa, como que vai fazer uma limpeza de bueiro de 15 em 15 dias? Não existe uma equipe de coleta de lixo que passa na sua casa no mínimo 2 ou 3 vezes por semana? Existe. E no centro passa todo dia. Todo dia. Uma mesma equipe, igualzinha de coleta de lixo, não pode ser montada para dar manutenção em bueiro, não? Só não pode estar mal administrada. Porque nas cidades bem administradas tem essa equipe. E assim, então fica aí só para o pessoal, né? E tentamos hoje aqui trazer bastante informação, tanto nacional quanto municipal, professor Carlos. Vamos encerrando mais um programa Informação e Cidadania. Vamos lá, então. Gostaria de agradecer o pessoal que ficou aí com a gente, assistindo, né? Mais uma vez, estiveram aí. Hoje a gente veio um pouquinho mais cedo, né? Não teve aula à noite. Mas, obrigado. Agradecer ao Wando, que a gente está sempre junto aí, meu amigo. Né? Em todas as paradas aí a gente está junto. Né? E continuar aqui trazendo informação para todo mundo, trazendo notícias, orientação, o que a gente puder fazer para ajudar, né, Wando? Porque a nossa ajuda, ela é limitada. A gente não tem dinheiro para poder ajudar todo mundo do jeito que a gente queria. Mas a gente tenta, né, orientando, pedindo, né, falando o que é para fazer, para poder as pessoas chegarem num determinado comum. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a audiência de todos. O programa Informação e Cidadania continua todas as segundas-feiras, normalmente às 21h30. Se tiver uma ou outra segunda-feira, é por causa de trabalho, compromissos pessoais, mas aí a gente já vai estar na próxima. O programa Informação e Cidadania veio para ficar e acontecendo qualquer coisa importante também,
a gente entra sem dia, sem hora, né, professor Carlos? O importante é trazer o conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação